Em 4 de julho de 1946, 200 mil pessoas se reuniram em uma colina próxima à cidade de Gdansk, na Polônia. Diante delas, uma fileira de forcas simbolizava a justiça pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. 11 figuras amarradas aguardavam seu destino. Entre os condenados estava Johann Pauls, o comandante do campo de concentração de Stutthof, acompanhado por 10 de seus oficiais mais leais. 5 deles eram mulheres, nenhuma com mais de 25 anos. Essas jovens desempenharam um papel fundamental no funcionamento de um dos campos de concentração mais infames do regime nazista. Mas o que as levou a colaborar com um sistema de crueldade tão impiedoso? Foram vítimas de seu tempo, produtos de uma ideologia que distorceu suas vidas, ou tomaram decisões conscientes que as transformaram em ferramentas de um dos capítulos mais sombrios da humanidade. Hoje exploraremos como essas mulheres acabaram no centro do horror, os crimes que cometeram em nome do Terceiro Reich e o caminho que levou à sua captura e execução. Por meio desta análise, desvendarás não apenas sua história, mas também o impacto que deixaram em um mundo que lutava para compreender a magnitude dos crimes cometidos. Bem-vindo ao Wartime Archive. Marchas da Morte para o campo de concentração de Stutthof. Com mais de 100 mil prisioneiros ao longo de sua história, o campo de concentração de Stutthof foi um pilar do sistema de terror nazista na Europa Oriental. Esse lugar sombrio não apenas serviu como epicentro de brutais crimes de guerra, mas também esteve profundamente ligado ao sonho expansionista de Adolf Hitler, o chamado Lebensraum, ou espaço vital. Esse conceito implicava a erradicação de comunidades inteiras de eslavos, judeus e ciganos romanes para abrir caminho a uma utopia racial alemã. Contudo, a brutalidade e as condições extremas desse campo o transformaram em um símbolo da desumanização absoluta que caracterizou o regime nazista. Stutthof, embora pouco conhecido no mundo ocidental, foi uma peça-chave na máquina genocida da Alemanha nazista. Situado a cerca de 30 quilômetros a leste de Danzig, atualmente Gdansk, Polônia, o campo foi estabelecido rapidamente após a invasão da Polônia em setembro de 1939. Originalmente concebido como um campo de internamento, sua localização estratégica, cercada por corpos d'água como o rio Vístula, a Baía de Danzig e o Mar Báltico, facilitava tanto o transporte quanto a evacuação de prisioneiros. Nas suas primeiras etapas, Stutthof abrigava principalmente poloneses não-judeus considerados politicamente perigosos. No entanto, não demorou para se tornar um cenário de terror sistemático. No final de 1939, oficiais das SS obrigaram prisioneiros políticos poloneses a cavar covas coletivas para pacientes psiquiátricos transferidos de hospitais da Prússia Ocidental e da Pomerânia. Sob as ordens de Kurt Eichmann, esses pacientes foram executados com tiros na nuca e enterrados na floresta próxima. Para eliminar testemunhas, as SS executaram os mesmos prisioneiros que haviam cavado as covas. Esse ato atroz marcou o início de uma escalada de violência que definiria Stutthof. Em novembro de 1941, o controle do campo passou para a Polícia de Segurança sob o comando de Reinhard Heydrich. Stutthof foi designado como um campo de trabalho forçado, mas em janeiro de 1942, após uma visita de Heinrich Himmler, foi oficialmente classificado como um campo de concentração. Essa mudança alinhou completamente o campo com a máquina genocida nazista e partiu-se e a partir de 1944, sua importância dentro do sistema de campos cresceu exponencialmente. Durante seus últimos anos de operação, Stutthof passou por uma expansão massiva. Um campo especial para mulheres foi estabelecido
e dezenas de guardas, tanto alemães quanto auxiliares ucranianos, foram designados para supervisionar os prisioneiros. As medidas de segurança foram intensificadas, com cercas eletrificadas substituindo as de arame farpado. Nessa fase, milhares de judeus vindos de guetos na Polônia, Lituânia e Letônia foram transferidos a pé nas infames marchas da morte. Essas caminhadas, que percorriam centenas de quilômetros, eram brutais e ceifaram inúmeras vidas. No final do verão de 1944, a população de Stutthof atingiu seu ponto máximo, com mais de 60 mil prisioneiros, incluindo 20 mil mulheres judias que haviam sobrevivido previamente aos horrores de Auschwitz-Birkenau. Em seus últimos dias, quando a derrota do Terceiro Reich era inevitável, as SS tentaram ocultar as provas de seus crimes demolindo a câmara de gás e evacuando os prisioneiros. No entanto, cerca de 100 prisioneiros conseguiram se esconder e sobreviveram até a chegada do Exército Vermelho em 9 de maio de 1945. Essas pessoas, junto com as instalações ainda intactas, tornaram-se evidências-chave durante os julgamentos por crimes de guerra posteriores. Stutthof, com sua história de horror e resistência, permanece um lembrete sombrio da crueldade do regime nazista e do sofrimento indescritível de suas vítimas. Assassinas de salto alto. As mulheres do Terceiro Reich. O partido nazista dedicou consideráveis esforços para atrair mulheres para suas fileiras e doutriná-las com os ideais do regime. Para esse propósito, Adolf Hitler nomeou Gertrud Scholz-Klink como líder da direção feminina do Reich. Sua missão principal era inculcar nas mulheres o lema nazista: filhos, cozinha, igreja, e garantir que elas aderissem aos papéis tradicionais de gênero promovidos pelo regime. Desde cedo, as meninas eram preparadas para aceitar esse modelo de vida. Em março de 1939, tornou-se obrigatório que meninas de 10 anos se inscrevessem na Liga das Jovens, um ramo feminino da juventude hitlerista. Posteriormente, ao completar 14 anos, passavam a fazer parte da Liga das Moças Alemãs, conhecida como BDM por suas siglas em alemão. O BDM buscava doutrinar as jovens com a ideia de que seu propósito deveria se concentrar na família, no casamento e na maternidade, incentivando-as a ter o maior número possível de filhos racialmente puros. Embora as políticas públicas do Terceiro Reich exaltassem o papel das mulheres casadas e dedicadas ao lar, as mulheres solteiras também eram consideradas um recurso essencial para o Estado. Com menos responsabilidades familiares, essas mulheres podiam dedicar mais tempo e esforço a atividades fora do âmbito doméstico. Quando a guerra começou, em setembro de 1939, as exigências para as mulheres aumentaram drasticamente. Em um discurso no Reichstag, Hitler convocou todas as mulheres a participarem ativamente da comunidade de combate do povo alemão. Essa mensagem foi reforçada por meio do Anuário do BDM de 1940, que incluía canções patrióticas, citações inspiradoras e fotografias de jovens sorridentes em atividades do movimento. A mensagem era clara: todas as mulheres, independentemente da idade, deveriam estar prontas para contribuir para o esforço de guerra. Com os homens sendo enviados para o front, surgiu uma necessidade urgente de pessoal feminino para ocupar diversas funções no aparato militar e administrativo do Reich. Essas mulheres, conhecidas como auxiliares ou ajudantes femininas, desempenhavam um papel crucial no exército alemão, na marinha, na força aérea e nas temidas SS. Cada um desses ramos estabeleceu seus próprios sistemas de treinamento e atribuiu tarefas específicas às suas ajudantes. Muitas dessas mulheres trabalhavam em áreas de comunicações, operando rádios, telefones e teletipos, tarefas essenciais para manter o fluxo de informação nos vastos territórios controlados pela Alemanha. Ao todo,
Cerca de 8.000 mulheres serviram em funções de comunicação durante a guerra, e pelo menos 3.000 foram treinadas especificamente como auxiliares das SS, ocupando posições-chave em escritórios administrativos. No entanto, muitas outras mulheres desempenharam papéis ainda mais sombrios e diretamente relacionados às atrocidades do regime. Aproximadamente 3.500 mulheres trabalharam como guardas em campos de concentração, onde foi estabelecida uma hierarquia de comando rigorosa. Essas mulheres, conhecidas como auxiliares das SS ou SS Helferinnen, eram organizadas em 12 níveis de autoridade. No topo dessa estrutura estava a supervisora principal, um cargo alcançado por apenas uma mulher no campo de Ravensbrück. Outros níveis incluíam líderes de campo, supervisores seniores e primeiras guardas que assumiam funções de supervisão em campos menores. As posições mais baixas incluíam líderes de bloco, supervisores de trabalho, guias de cães e, finalmente, supervisores regulares. Algumas dessas mulheres, motivadas pela ambição ou pelo fanatismo, conseguiram ascender rapidamente nas fileiras, desempenhando papéis significativos nas operações dos campos. O recrutamento dessas mulheres foi intensificado à medida que a guerra avançava e a necessidade de pessoal nos campos de concentração aumentava. Em muitos casos, jovens de apenas 20 anos assumiram responsabilidades que incluíam supervisionar trabalhos forçados, punir brutalmente os prisioneiros e até participar de execuções. As medidas desesperadas do regime levaram a uma expansão massiva das operações de extermínio, e essas mulheres tornaram-se peças-chave no funcionamento da máquina de morte nazista. A combinação de uma doutrinação precoce, a pressão social e a estrutura hierárquica do regime permitiu que essas mulheres, que em outros contextos poderiam ter levado vidas comuns, se tornassem perpetradoras de alguns dos crimes mais atrozes da Segunda Guerra Mundial. Os Jogos Sinistros de Ewa Paradis. Entre as mulheres que ocuparam os postos mais baixos no sistema de Stutthof, encontrava-se Ewa Paradis, uma jovem cuja história é marcada por decisões que a conduziram ao centro de algumas das atrocidades mais cruéis do regime nazista. Nascida em dezembro de 1920, em uma família protestante alemã na cidade polonesa de Lauenburg, hoje Leborg, Ewa viveu uma infância comum, até que decidiu abandonar a escola em 1935 para dedicar-se ao trabalho, algo que coincidia perfeitamente com os ideais promovidos pelo Terceiro Reich. Não está claro quais empregos ela perseguiu em seus primeiros anos, mas no final da década de 1930, já havia residido em várias cidades alemãs como Wuppertal, Erfurt e sua cidade natal, Lauenburg. Quando a guerra estourou em 1939, Paradis sentiu o chamado do regime nazista e buscou envolver-se no esforço de guerra. Em 1944, uniu-se ao BDM, a Liga de Moças Alemãs, e logo soube que as SS estavam buscando jovens fervorosas para unir-se à sua causa. Isso marcou o início de sua transformação em uma das figuras mais temidas de Stutthof. Em agosto de 1944, com apenas 23 anos, Ewa foi enviada ao campo de treinamento SK III de Stutthof. Lá, durante um exaustivo programa de preparação, aprendeu as táticas de gestão e controle de prisioneiros que seriam aplicadas de maneira implacável. Foi instruída em métodos de punição física que incluíam golpear, chutar e açoitar, habilidades que os instrutores esperavam que ela utilizasse para impor respeito e disciplina. 2 meses depois, Ewa completou seu treinamento e foi designada ao subcampo Bromberg Ost, um complexo exclusivamente feminino, onde logo deixou sua marca. As ações de Ewa em Bromberg Ost deixaram claro sua disposição para implementar o que havia aprendido. Segundo os testemunhos apresentados em seu julgamento, Paradis aguardava ansiosamente a chegada de novos prisioneiros,
que selecionava friamente para trabalhos forçados ou execuções. Durante as inspeções matinais, não hesitava em golpear as prisioneiras com um bastão, deleitando-se com seu poder e a impotência das vítimas. Nos meses de inverno, encontrava prazer em ordenar que as prisioneiras nuas fossem molhadas com água gelada, punindo-as violentamente se tentassem se mexer. Sua crueldade não passou despercebida e, de fato, impressionou seus superiores, que decidiram transferi-la de volta a Stutthof, onde suas habilidades seriam melhor aproveitadas. Em Stutthof, de início de 1945 até sua fuga em abril, Eva desempenhou um papel crucial nas seleções diárias, decidindo quem deveria ser enviado às câmaras de gás. Nos dias mais ativos do campo, até 150 prisioneiros podiam ser executados, um processo que Eva supervisionava com aparente indiferença. No entanto, a ameaça do avanço soviético interrompeu as operações normais do campo, dando lugar às infames evacuações. Em 25 de janeiro de 1945, começou a evacuação dos prisioneiros de Stutthof. Mais de 50.000 pessoas, em sua maioria judeus, foram obrigadas a marchar em condições desumanas para o oeste, no que ficou conhecido como as Marchas da Morte. Com as forças soviéticas fechando o cerco, muitos prisioneiros foram forçados a retornar ao campo, enquanto outros eram evacuados por mar em abril daquele ano. Nessas evacuações, centenas de prisioneiros foram executados, jogados na água e fuzilados, enquanto milhares eram transportados em embarcações para outros campos, como Neuengamme. Eva Paradis aproveitou o caos para fugir junto com um grupo de prisioneiros que escoltava para o subcampo de Lauenburg. Acredita-se que mais tarde tenha embarcado em um navio para Hamburgo, cidade onde finalmente foi localizada e capturada pelo exército soviético. Após sua prisão, foi enviada para uma cadeia para enfrentar um julgamento que buscava responsabilizá-la pelos horrores que ajudou a perpetuar. A história de Eva Paradis é um sombrio lembrete de como pessoas comuns puderam ser transformadas em ferramentas de um regime implacável, participando de atos que desafiaram os limites da humanidade. A mais jovem das condenadas, Elisabeth Becker. Quando Elisabeth Becker foi executada junto a Eva Paradis e outros oficiais de Stutthof, tinha apenas 22 anos e estava a poucas semanas de completar 23. Nascida em 20 de julho de 1923, em Novistau, uma pequena cidade próxima a Danzig, ela nunca se afastou muito do lugar onde terminou seus dias. Becker cresceu em uma família polonesa, mas adotou com entusiasmo as ideias do regime nazista. Em 1938, ingressou no Partido Nazista e na Liga de Moças Alemãs, BDM, um grupo que doutrinava jovens nos ideais do Terceiro Reich. Aos 16 anos, Becker parecia ter encontrado no nazismo um propósito e um senso de pertencimento. O início da guerra trouxe mudanças significativas para a região, e Becker comemorou quando sua terra natal foi incorporada ao Terceiro Reich. Nos anos seguintes, trabalhou na agricultura em sua cidade natal, mas em setembro de 1944, decidiu se juntar ao pessoal do campo de concentração de Stutthof. Apenas alguns dias depois, foi enviada ao subcampo SK-3, onde assumiu o cargo de supervisora. Lá participou ativamente das seleções de prisioneiros para as câmaras de gás, um papel que desempenhou sem demonstrar sinais de remorso. Um dos crimes mais atrozes associados a Elisabeth Becker ocorreu durante as evacuações finais do campo. Em 5 de maio de 1945, uma barcaça repleta de prisioneiros famintos foi rebocada até o porto de Klintholm-Haven, na Dinamarca. Dos 370 prisioneiros a bordo, apenas 351 sobreviveram. Muitos outros, como os milhares que tentaram fugir durante as evacuações de Stutthof, pereceram no caminho.
Estima-se que mais de 25 mil prisioneiros morreram durante essas evacuações, e os documentos que autorizavam seus destinos fatais levavam a assinatura de Becker. Após ser capturada e levada a julgamento por crimes contra a humanidade, Becker tentou apelar de sua sentença de morte. Em sua solicitação, argumentou que, dada sua juventude, não merecia o mesmo castigo que outros acusados com crimes mais graves. O tribunal recomendou a comutação de sua sentença para 15 anos de prisão, reconhecendo que sua participação havia sido menos ativa que a de outros acusados. No entanto, a decisão final coube ao presidente polonês Bolesław Bierut, que rejeitou o apelo. Becker foi condenada à forca junto com seus companheiros. A execução, realizada com uma sombria eficiência, foi organizada por Alojzy Nowicki, vice-delegado da prisão de Danzig. Diante da falta de recursos, as cordas utilizadas foram fabricadas por prisioneiros com fibras vegetais. A ausência de carrascos profissionais também marcou as execuções. Em vez de métodos mais sofisticados, os condenados foram transportados até o local da execução em caminhões abertos, com as mãos e pernas amarradas. Os veículos se alinharam sob os patíbulos, e os prisioneiros foram posicionados na traseira dos caminhões com uma corda em torno do pescoço. Uma vez prontos, os caminhões avançaram, deixando os prisioneiros suspensos no ar. Sem capuzes e com uma queda curta, os condenados morreram por estrangulamento, um processo lento e doloroso. Os relatos das testemunhas mencionam que alguns prisioneiros lutaram até o último momento. Um homem e duas mulheres resistiram fisicamente contra seus guardas, embora não esteja claro se Elizabeth foi uma delas. O restante dos condenados aceitou seu destino em silêncio, sem resistência. As execuções foram presenciadas por milhares de pessoas, incluindo fotógrafos da imprensa oficial, que documentaram cada detalhe para os arquivos históricos. O caso de Elizabeth Becker, a mais jovem das condenadas, simboliza como mesmo os indivíduos mais jovens podiam ser absorvidos pelo sistema nazista e participar de atos de crueldade indescritível. Sua história é um sombrio lembrete do alcance do fanatismo e das terríveis decisões que marcaram uma época de horror sem precedentes. A loucura encarnada. Jenny Wanda Barkmann, o Belo Espectro. Jenny Wanda Barkmann foi uma das últimas supervisoras a se juntar ao pessoal de Stutthof, chegando ao campo em 1940. Apesar do curto tempo em que esteve lá, deixou uma marca indelível como uma das guardas mais cruéis e impiedosas. Nascida em 30 de maio de 1922, em Hamburgo, na Alemanha, Barkmann veio de uma família de poucos recursos, segundo alguns relatos, embora sua infância parecesse comum para a época. Aos 11 anos, Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler, e aos 16, ela testemunhou a infame Noite dos Cristais em Hamburgo, um evento que provavelmente marcou sua visão de mundo. Barkmann era conhecida por sua beleza deslumbrante, um atributo que inicialmente planejava usar para construir uma carreira como modelo. No entanto, com o passar dos anos e o endurecimento da guerra, decidiu unir-se ao regime nazista. Em 1944, aos 21 anos, solicitou tornar-se supervisora de campo e foi designada para Stutthof. Na época, o campo abrigava metade das 100 mil pessoas que passariam por ali durante a guerra. Das 55 mil pessoas que serviram como guardas nos campos nazistas, Barkmann foi uma das 3.700 mulheres a ocupar um posto de supervisora. Mas não se contentou em ser apenas mais uma. Rapidamente destacou-se como uma das mais brutais. Apelidada de o Belo Espectro pelos prisioneiros e por alguns colegas, Barkmann demonstrava uma crueldade insensível e sem limites. Agredia os prisioneiros com brutalidade, muitas vezes até matá-los, e enviava regularmente mulheres, crianças e idosos para as câmaras de gás,
se os considerasse fracos demais para trabalhar. Seu sadismo e desprezo pela vida humana a tornaram uma das figuras mais temidas em Stutthof. Quando o Exército Vermelho liberou Stutthof em 1945, Barkmann conseguiu esconder-se por vários meses. Foi capturada em maio daquele ano, na estação de trem de Danzig, enquanto tentava fugir em um trem. Durante seu tempo na prisão e ao longo do julgamento, seu comportamento deixou claro que não sentia remorsos. Coqueteava com seus guardas, mudava o penteado diariamente e permanecia em um estado de aparente indiferença em relação às acusações contra ela. Chegou a afirmar que tratava bem os prisioneiros e que havia salvado alguns deles. Mas essas alegações foram rapidamente desmentidas pelas testemunhas. Numerosos sobreviventes de Stutthof testemunharam contra ela, descrevendo com detalhes angustiantes seu sadismo e os atos de brutalidade que cometeu. Embora seu advogado tenha tentado argumentar que ela sofria de um transtorno mental, o tribunal considerou que suas ações eram deliberadas e refletiam seu comprometimento com o regime nazista. Durante o julgamento, Barkmann mostrou-se relaxada e até despreocupada, rindo em várias ocasiões e recusando-se a pedir perdão. A execução de Barkmann, juntamente com outros oficiais de Stutthof, foi anunciada 3 dias antes do evento. Os meios de comunicação de Danzig publicaram a data e a hora, convidando o público a presenciar as execuções. Milhares de pessoas compareceram, incluindo trabalhadores que receberam o dia de folga para assistir. A tensão na multidão era palpável, e os condenados foram recebidos com vaias e pedras ao chegarem em caminhões abertos ao local da execução. Quando chegou do momento da execução de Barkmann, o caminhão que deveria se mover para deixá-la pendurada não funcionou, o que frustrou a multidão. Em um giro inesperado, um ex-prisioneiro de Stutthof irrompeu entre a multidão e empurrou Barkmann para fora da plataforma, terminando sua vida instantaneamente. Enquanto seu corpo permanecia pendurado, muitas pessoas na multidão tentaram arrancar pedaços de sua roupa ou botões como recordação. Seu cadáver, junto com os de outros criminosos executados, foi enviado ao Teatro Anatômico de Danzig para ser usado como material educativo por estudantes de medicina antes de ser descartado como resíduo biológico. A história de Jenny Wanda Barkmann, conhecida como O Belo Espectro, é um sombrio lembrete de como até mesmo a juventude e a beleza podem tornar-se ferramentas de destruição quando combinadas com o fanatismo e a crueldade. Seus atos em Stutthof a transformaram em um símbolo da brutalidade do regime nazista e em um exemplo dos horrores que emergiram nos campos de concentração. Os últimos guardas de Stutthof. Processos de 2018 a 2021. A justiça para as vítimas de Stutthof não terminou com as execuções de 1946. Crimes contra a humanidade não prescrevem, e décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns dos responsáveis continuaram a ser levados à justiça. Um dos casos recentes mais notórios é o de Johann Rehbogen, identificado e processado em 2018 aos 94 anos de idade. Ele serviu em Stutthof entre 1942 e 1944, e devido ao fato de ter menos de 21 anos na época, foi julgado em um tribunal de menores em Münster. Rehbogen enfrentou acusações por sua participação no assassinato de mais de 100 prisioneiros poloneses e 77 prisioneiros de guerra soviéticos, mortos com o gás Zyklon B. Outro caso importante ocorreu em 2019, quando Bruno Day, um ex-guarda das SS, foi condenado aos 93 anos. Ele serviu em Stutthof entre 1944 e 1945 e foi considerado culpado de contribuir para a morte de mais de 5.000 prisioneiros. Apesar de sua idade avançada, a condenação de Day marcou um marco na busca por justiça tardia para os sobreviventes do Holocausto.
No entanto, o caso que mais chamou atenção nos últimos anos foi o de Irmgard Furchner, uma ex-secretária do campo de concentração de Stutthof, levada a julgamento em 2021. Aos 96 anos, enfrentou acusações de cumplicidade no assassinato de mais de 11.000 pessoas. Apesar de sua idade avançada, Furchner tentou fugir ao ser notificada sobre o processo. Residente em um asilo em Quickborn, próximo a Hamburgo, chamou um táxi com a intenção de escapar, mas foi presa horas depois e colocada sob custódia. Posteriormente, foi equipada com uma tornozeleira eletrônica para evitar outra fuga. O julgamento de Furchner ocorreu em um tribunal de menores devido ao fato de ela ter apenas 18 anos quando começou a trabalhar em Stutthof como secretária do comandante Paul Werner Hopp. A atenção da mídia foi tão grande que o tribunal precisou ser transferido para um prédio modular nos arredores da cidade para acomodar o público interessado e garantir a segurança do processo. Durante as audiências, Furchner falou apenas para confirmar seu nome e endereço, recusando-se a responder às perguntas. Contudo, os crimes do campo estavam amplamente documentados e não precisaram de seu testemunho para serem provados. Um dos métodos mais macabros revelados durante o julgamento foi o sistema usado para assassinar prisioneiros por meio de engano. Os prisioneiros eram levados a uma sala sob o pretexto de medir sua altura, mas, na verdade, eram posicionados para serem baleados na nuca a partir de uma sala contígua por um oficial das SS disfarçado de médico. Em um período de 2 horas, cerca de 30 prisioneiros podiam ser mortos dessa forma. Os corpos eram imediatamente lavados, transportados e incinerados. Além disso, os horrores das câmaras de gás também foram detalhados, onde o Zyklon B era usado para exterminar detentos, muitos dos quais morriam em agonia enquanto tentavam arrancar a própria pele ou cabelo. O tribunal concluiu que, devido à sua posição administrativa-chave e ao design compacto do campo, Irmgard Furchner estava plenamente ciente dos assassinatos em massa e outras atrocidades cometidas em Stutthof. Apesar de sua idade, foi declarada culpada e não vive mais como uma mulher livre. Embora complete 100 anos em 2025, seu caso simboliza o compromisso contínuo em buscar justiça para as vítimas, mesmo após mais de 7 décadas. Muitas mulheres desempenharam papéis proeminentes e aterrorizantes nos campos de concentração nazistas. Figuras como Ilse Koch, a bruxa de Buchenwald, e Irma Grese, a hiena de Auschwitz, tornaram-se nomes tristemente célebres. Mas não podemos esquecer as 5 guardas femininas de Stutthof que enfrentaram a justiça em 1946. Essas mulheres, na maioria jovens de pouco mais de 20 anos, cometeram crimes atrozes, sendo diretamente responsáveis pela morte de dezenas de milhares de pessoas no norte da Polônia ocupada. Suas ações, e a juventude com que as cometeram, nos deixam uma lição profundamente perturbadora. Além dos uniformes, essas mulheres representaram a capacidade humana de abraçar o mal em sua forma mais brutal. Suas histórias servem como um lembrete sombrio de que o mal pode surgir a qualquer momento e assumir muitas formas, mesmo a de uma jovem aparentemente comum, encantadora ou reservada. Nunca devemos esquecer as vidas que destruíram, nem a responsabilidade daqueles que contribuíram para um dos capítulos mais sombrios da história.